Enquanto não há uma definição oficial da história antiga, os historiadores modernos tendem a considerá-la como o período que abrange desde o início da civilização humana até o início da Idade Média. Geralmente, esse período é associado à queda do Império Romano, que ocorreu aproximadamente no ano 476 na Europa. A violência intensa foi uma característica desse período, com inúmeros conflitos entre diferentes civilizações e impérios em declínio. Essas guerras são conhecidas como algumas das mais devastadoras da história, muitas das quais podem ser desconhecidas para o público em geral. É importante mencionar que este vídeo aborda tópicos como guerra mortal e tentativas de genocídio. Portanto, se algum desses tópicos for perturbador para você, recomendamos que você pare de assistir. Sem mais delongas, vamos falar sobre a guerra. A Guerra de Actium foi travada em 32 a.C. como parte das guerras civis romanas entre Octavian e Mark Antony. Existem várias razões por trás desse conflito, mas a principal parecia ser as tensões entre os dois devido ao relacionamento de Antony com Cleópatra. Otávia, esposa de Antony, usou isso como pretexto para iniciar a guerra, sugerindo uma potencial mudança no governo romano para Alexandria e o eventual controle dos territórios do leste por Antony, Cleópatra e seus filhos. A batalha decisiva ocorreu em 2 de setembro, com Marcus Vipsanius Agripa comandando a frota de Octavian contra as forças de Antony. A saída inesperada e sem cerimônia de Cleópatra do campo de batalha acabou levando à derrota de Antony. No final, tanto Antony quanto Cleópatra cometeram suicídio para escapar do cativeiro e da retribuição pelas forças de Octavian. Embora essa guerra tenha sido um tanto esquecida na história contemporânea de Roma, foi um evento importante que solidificou a posição de Octavian como figura política dominante. Além disso, marcou o início da transformação da República Romana no Império Romano, com Octavian, posteriormente conhecido como Augusto, estabelecendo-se como o primeiro de muitos imperadores romanos. A Guerra de Calinga foi um grande conflito travado entre o Império Maurya e o estado de Calinga, localizado no sudeste da Índia, por volta de 261 a.C. Essa guerra é frequentemente considerada uma das campanhas militares mais sangrentas da história antiga da Índia, devido ao alto número de mortes. Foi principalmente uma guerra de conquista, com o Império Maurya buscando expandir sua influência para outras partes da Índia. Calinga era uma região próspera, com várias rotas comerciais estratégicas e uma marinha poderosa, o que a tornava uma grande ameaça ao Império Maurya. A guerra resultou em perdas devastadoras tanto para os habitantes locais quanto para os invasores, com cerca de 100.000 soldados mortos e mais 150.000 capturados até o final do conflito. Segundo as lendas, a violência e a brutalidade dessa guerra tiveram um impacto profundo no rei Mari, levando-o a desistir de novas conquistas e adotar o budismo, pelo menos temporariamente. Alexandre, o Grande, foi um famoso líder conhecido por suas notáveis conquistas. Ele foi o rei da Macedônia de 336 a 323 a.C. e um dos comandantes militares mais renomados da história humana. Suas campanhas de conquista começaram em 334 a.C., quando ele invadiu os impérios persas com seu exército composto por macedônios e experientes mercenários. Ele obteve vitórias significativas nas batalhas de Gaugamela e Issus, derrotando o rei persa Dário III. A campanha de Alexandre continuou com a conquista de outras importantes regiões históricas, como o Egito, a Babilônia e Susa. Após uma vitória decisiva sobre Dário na Batalha de Guaga, ele marchou para o leste, chegando à antiga região de Criare, posteriormente, à Índia. No entanto, divergências entre suas tropas resultaram em sua decisão de retornar à Macedônia, onde faleceu aos 33 anos. O legado de Alexandre perdurou por meio dos reinos sucessores que exerceram uma influência significativa nas regiões por ele conquistadas, mesmo após sua morte. Esses conflitos foram alguns dos mais devastadores da época, deixando marcas duradouras na história. A Revolta de Bar Kokhba, também conhecida como Segunda Revolta Judaica, foi um conflito que ocorreu na antiga região da Judéia entre 132 e 135 d.C. O nome da revolta é derivado do líder rebelde.
A revolta teve como causa principal a opressão do domínio romano, especialmente as políticas do governador romano Gaio Július e do imperador Adriano, que tentaram estabelecer uma colônia romana em Jerusalém, ao mesmo tempo em que restringiam as práticas religiosas judaicas e impunham tributos alfandegários. Inicialmente, os rebeldes tiveram algum sucesso ao capturar temporariamente a cidade de Jerusalém e derrotar a poderosa legião romana, a 22ª Legião. No entanto, esses ganhos foram rapidamente revertidos após a intervenção do próprio imperador Adriano. Ele convocou reforços da Grã-Bretanha, liderados por Gaio Július, e a região foi rapidamente recapturada pelo controle romano até o fim do conflito, que resultou na morte de Bar Kokhba em 135 d.C. Estima-se que as vítimas judaicas durante a guerra tenham chegado a cerca de 580 mil pessoas, embora seja importante ressaltar que esse número não inclui as mortes de civis devido às doenças, fome e privações resultantes do conflito. As Guerras Púnicas, também conhecidas como Guerras Cartaginesas, foram uma série de 3 conflitos mortais entre as cidades de Roma e Cartago. A Primeira Guerra Púnica ocorreu entre 264 a.C. e 241 a.C. Ela iniciou-se devido a uma disputa pelo controle da Sicília e das rotas comerciais marítimas no Mar Mediterrâneo Ocidental. Após quase 3 décadas de guerra intensa, Roma emergiu vitoriosa, conquistando a Sicília como sua primeira província ultramarina. A Segunda Guerra, que ocorreu entre 218 a.C. e 201 a.C., foi marcada pela invasão da Itália pelo famoso general cartaginês Aníbal. Ele ficou conhecido por sua audaciosa travessia dos Alpes, com suas tropas e alguns elefantes. Apesar de suas vitórias iniciais, Aníbal acabou sendo derrotado pelo general romano Cipião Africano, resultando na completa perda do controle cartaginês sobre a Itália. A Terceira Guerra Púnica, que ocorreu entre 149 a.C. e 146 a.C., culminou na queda de Cartago diante das legiões lideradas por Cipião Emiliano, seguida pela quase total destruição da cidade. Nas semanas seguintes, as guerras resultaram na quase completa aniquilação do Império Cartaginês, e sua região foi transformada na província romana da África. Como retaliação, a maioria dos sobreviventes cartagineses foi vendida como escravos, e grande parte de sua cultura foi completamente apagada da história. Estimativas conservadoras indicam que o número de vítimas dessas guerras chega a centenas de milhares, tornando-as facilmente um dos conflitos mais destrutivos da história da humanidade. A Guerra Cimbriana, também conhecida como o conflito entre o Império Romano e as tribos germânicas migratórias, ocorreu entre 113 a.C. e 101 a.C. Essas tribos representavam uma ameaça aos aliados romanos na região que hoje é a Áustria. Inicialmente, os líderes romanos subestimaram a força das tribos germânicas durante suas migrações para o sul, resultando em uma derrota desastrosa na Batalha de Rosa em 105 a.C. com dezenas de milhares de baixas militares. Após essa derrota, Roma adotou medidas drásticas para combater a crescente ameaça das tribos, concedendo amplos poderes militares a um de seus líderes, chamado Gaius Marius. Marius conseguiu com sucesso reorganizar o Império Romano em uma força de combate profissional, levando a uma vitória decisiva na Batalha de Aquae Sestiae em 102 a.C. Posteriormente, Marius lutou contra os gauleses na Batalha de Vercingetorix, em Gália, resultando em outra grande vitória para as forças romanas. A guerra foi marcada por grandes batalhas e um número extraordinário de baixas em ambos os lados. Algumas estimativas sugerem que mais de 600 mil soldados perderam suas vidas devido a vários motivos ao longo do conflito. O período dos estados combatentes refere-se a um período na história chinesa, que ocorreu entre 475 a.C. e 221 a.C., durante a era conhecida como o período das primaveras e outonos. Durante esse tempo, a China estava dividida em 7 reinos concorrentes, que lutavam pelo controle uns dos outros. Esse período foi marcado por intensos conflitos armados e intrigas políticas, mas também por grandes avanços nas áreas da cultura, filosofia, ciência, medicina e outros campos em toda a China. Além disso, durante esse período, surgiram vários movimentos filosóficos associados à antiga China, incluindo o confucionismo, o legalismo, o taoísmo e o monismo.
Foi também nessa época que houve a adoção generalizada de ferramentas e armas de ferro, marcando o início da Idade do Ferro na região chinesa. Os 7 estados independentes lutaram constantemente pelo controle de territórios, e foi nesse contexto que surgiu o conceito de um único imperador chinês governando sobre todos os reis da região. O conflito chegou ao fim com a ascensão da dinastia Qin, que conquistou os outros reinos em 221 a.C., estabelecendo o primeiro império chinês unificado da história. Embora haja diferentes estimativas sobre o número de mortos durante esse período, é considerado um dos conflitos mais mortais de sua época. Apenas uma de suas campanhas, a Batalha de Changping, resultou na perda de cerca de 650 mil vidas. As Guerras Gálicas foram uma série de conflitos travados por Júlio César entre 58 a.C. e 50 a.C. O objetivo dessas guerras brutais era trazer grande parte do território conhecido como Gália, que corresponde atualmente à França e algumas regiões vizinhas, sob controle direto romano. Por um lado, as guerras visavam impedir a invasão romana em territórios tradicionalmente ocupados pelas tribos gaulesas, além de lidar com outras questões profundamente enraizadas que remontavam a vários séculos. Embora os guerreiros gauleses fossem conhecidos por sua ferocidade, relatos indicam que eles careciam de cooperação e trabalho em equipe no campo de batalha, onde o avançado equipamento e a experiência das legiões romanas lhes conferiam uma clara vantagem. A Batalha de Alés em 52 a.C. marcou um ponto crucial nas guerras, consolidando o controle romano sobre os territórios gauleses e encerrando a Guerra Civil. No entanto, esse sucesso teve um custo terrível, especialmente para as tribos gaulesas. De acordo com estimativas de historiadores romanos como Plutarco e Apion, o conflito resultou na morte de mais de 1 milhão de pessoas. Essa taxa de mortalidade foi sem precedentes, mesmo quando comparada a outros países afetados pelas guerras do mundo antigo. A Rebelião do Turbante Amarelo foi uma revolta icônica na história da China. O nome da revolta se refere ao chapéu amarelo usado pelos seus membros. Essa revolta foi uma das maiores rebeliões da história chinesa e iniciou em 184 d.C., sendo essencialmente uma luta do campesinato contra o governo da dinastia Han. A Rebelião do Turbante Amarelo foi causada por uma série de fatores, incluindo epidemias, desastres naturais e questões socioeconômicas que resultaram em conflitos de classe. Rapidamente, a guerra civil se espalhou por várias regiões da China, com vários exércitos rebeldes compostos por camponeses locais e senhores da guerra surgindo em diferentes partes do país. A dinastia Han respondeu com força, promovendo oficiais militares experientes para suprimir a revolta. No entanto, o impacto da rebelião do Turbante Amarelo foi profundo e duradouro. Enfraqueceu significativamente a dinastia Han e minou seu controle sobre os territórios, levando diretamente ao seu eventual colapso em 220 d.C. De acordo com algumas estimativas, a guerra resultou na perda de cerca de 8 milhões de vidas em toda a China, tornando-se um dos conflitos civis mais mortíferos registrados na história humana. Essa rebelião é frequentemente discutida no contexto dos Três Reinos, um período subsequente de intensa luta pelo poder na China. Os Três Reinos foi um período na China que se seguiu imediatamente à dinastia Han. Iniciou-se em 220 d.C. e terminou com a reunificação do país em 280 d.C. O período recebeu esse nome devido aos três regimes governantes na China na época, Shu, Wei e Wu. Os Três Reinos foram marcados por algumas das maiores batalhas da história chinesa e até mesmo mundial. Houve um conflito quase contínuo entre os três estados, com batalhas importantes travadas por territórios como Jinzhou, Shushan e Hefei. O período chegou ao fim em 256 d.C. quando Sima Yan, que servia no reino de Wei, estabeleceu a dinastia Jin, levando eventualmente ao fim da guerra em 280 d.C. Embora não haja estimativas confiáveis sobre o número de vítimas, as contagens populacionais da época sugerem um número impressionante de cerca de 40 milhões de indivíduos mortos devido a esses conflitos. É importante estudar e ensinar sobre momentos significativos da história humana, mesmo que sejam desagradáveis. Agradeço a oportunidade de aprender e ensinar sobre esses eventos importantes. Se você gostou do vídeo ou tem algo a dizer sobre ele, por favor, deixe um comentário abaixo. Agradeço seu apoio. Até o próximo vídeo.